Pode conectar, que está começando agora mais uma edição do seu podcast de conexão do varejo com a nova economia. Eu sou Letícia Guedra, daqui do Connector Hub, e mais uma vez, você já sabe, sempre começa assim, mas sim, mais uma vez, estou aqui felizona, começando mais um episódio para trazer conhecimento que diz respeito à inovação no varejo para você aí de casa que nos acompanha. Hoje o nosso tema, olha, ele tem um quê de futuro, mas ele já não é tão novo assim. A gente vem falando há alguns anos já sobre gamificação, mas o nosso convidado de hoje, que é mestre em gamificação, vem nos fazer algumas provocações diferentes sobre como é que esse tema tem relação com o potencial que a gente tem de explorar a jornada dos nossos clientes, como a gente pode se conectar melhor com esses clientes e, principalmente, criar uma trajetória aí de sucesso para quem interage com a gente enquanto empresa. Eu já vou te apresentar quem é, mas primeiro roda a vinheta aí. Feita essa introdução aí, talvez nem tão singela, ninguém mais, ninguém menos do que Márcio Carvalho está aqui comigo hoje, mestre em gamificação. E o Márcio não é apenas só mestre, ele também é autor de livro, né? Então o Márcio está aqui representando o Jogo dos Negócios, que é um livro que foi recém-lançado. Estamos felizões aí de poder conversar contigo em primeira mão. Márcio, seja muito bem-vindo ao Pode Conectar. Foi um prazer estar aqui. Gostei muito de receber o convite, conhecer o Hub. E estou muito animado aí para esse nosso bate-papo de hoje. Vai, tá coisa boa. Obrigadão mesmo por ter vindo. Eu tenho certeza que vai ter bastante coisa legal pra gente tirar daqui. Até porque as ideias estão fresquinhas na cabeça, né? Lançamento de livro. Parabéns mais uma vez aí pelo livro lançado. A ideia, então, é a gente conversar aqui para que o pessoal de casa primeiro também possa entender, né? A gente vinha falando sobre como é importante tratar o tema da gamificação de uma maneira mais profissional, né? Ele não é só uma brincadeira, né? Ele não tem só a ver com o universo de games para jogos sem necessariamente um objetivo. Ele vem com o objetivo de poder apoiar aprendizado, poder apoiar a jornada das pessoas nas empresas e com as marcas também. Mas eu tô só aqui tentando pincelar. Por favor, Márcio, conta pra gente a tua visão de gamificação e por que é importante a gente falar sobre isso na lógica de negócios hoje em dia. Legal. Sabe que a gamificação em 2010 ela ficou muito conhecida, né? Quando o Gartner apontou ela como uma das grandes tendências na área de tecnologia e de entendimento de público de massa. Só que pela falta da tecnologia, né, hoje em dia nós temos a inteligência artificial para apoiar muito dessas análises. Ela acabou caindo no vale da desilusão e agora ela vem retomando um espaço aí dentro da área de comunicação e principalmente na parte de análise de dados, que tem trazido alguns indicadores de sucesso aí para empresas que estão começando a utilizar essa metodologia. Legal. E o que são os indicadores de sucesso? Para que ela serve? Que metodologia é essa? O que ela faz? Nos conta tudo, por favor. Legal. A gamificação, então, ela acaba sendo o uso dos elementos dos jogos, das características dos jogos em outros contextos, né? Então, as pessoas geralmente têm uma ideia que, ao usar gamificação, a gente vai utilizar aquela mecânica sempre comum de pontos, emblemas e muitas coisas voando na tela e divertidas, né? Essa parte também é legal, é lúdica e ela acaba trazendo um envolvimento das pessoas. Mas muito mais do que isso, a ideia é trazer as pessoas para aqueles outros indicadores como o círculo mágico, essa imersão que a gente tem enquanto está usando os jogos, a gente também trazer essa imersão para dentro de atividades e coisas mais lúdicas, mas também, ao mesmo tempo, mais comprometidas e enganjadas com o propósito das pessoas, né? Então, a gamificação ela acaba utilizando esses elementos de pontos, emblemas e quadros de classificações, mas, na verdade, é o que a gente faz no dia a dia, né? Dentro das nossas empresas, dentro das nossas atividades, a gente já, de alguma forma, a gente já tem algum tipo de planejamento, a gente elege quais são as prioridades e a gente, pelo fato de ordenar isso, a gente já está dando algum tipo de pontuação, mensurando isso de alguma forma, né? E no final disso a gente acaba coletando todas essas informações aí junto com indicadores realmente comportamentais e daí trazendo uma visão mais interessante da rede, do negócio, né? E de como as pessoas estão se movimentando, né? Seja para consumir mais produtos ou seja até mesmo se elas estão perto de uma saída. Legal. Tu mencionou a questão de círculo mágico, né? Isso aí. Se tu puder explicar um pouquinho mais o que é esse conceito. Legal. Sabe que tem algumas pessoas, elas não gostam de jogos, né? Mas o Huizinga, que é um historiador norueguês, ele disse que o jogo está envolvido em quase tudo na nossa vida, né? Nós temos um jogo no amor, temos um jogo na poesia, na política e por assim vai, né? E quando a gente gosta de alguma coisa, realmente a gente começa a emergir nesse assunto, a gente cria uma imersão tão fantástica que cria o que eles chamam de círculo mágico, que é quando as horas passam, a gente não se dá conta e a gente está tão envolvido naquele mundo paralelo, muitas vezes com regras muito diferentes da nossa realidade do dia a dia, né, que nos faz, inclusive, sonhar e criar atitudes diferentes que a gente tomaria, né, o que vai nos levando a novas habilidades, novos comportamentos, né, e por que não, né, uma nova jornada de vida também, de prazer de vida também, ou prazer até mesmo de consumidor ou de marca, né. Que legal.
E quando a gente fala em gamificação, o primeiro exemplo que me vem na cabeça, que eu acho que foi a minha relação com o tema no universo corporativo, assim, é a galera que tava sempre falando sobre assim, a gente tem outras formas de fazer treinamento na empresa agora, né, uma jornada gamificada, ou mesmo eu vi muito código de conduta, código de ética, né, que no geral é um livretinho, né, quando a gente tem ele na versão física ou um PDF, enfim, que tem um monte de informações e que as pessoas quando entram na empresa deveriam ler, mas nem todo mundo lê, né, então, vamos lá, a gente faz um jogo, faz um game, que a pessoa vai lá, aí tu tem que andar com o teu bonequinho, daí tu aprende alguma coisa, próximo passo. Essa é a visão que eu tenho de gamificação, que ela é bastante até óbvia, né? Mas a gente vinha conversando que a gamificação, na verdade, ela não precisa ser isso, ela não precisa ter esse visual de um game, né, um videogame, ela pode ser feita, inclusive, de maneira imperceptível, né? E daí, como é que funciona isso? E para que exatamente... Como é que a gente entende que está criando uma jornada gamificada? Legal. Para a gente gamificar alguma situação, alguma estratégia, né, a primeira coisa que a gente tem que ter é a intenção. Ter a intenção realmente de tornar aquilo ali algo gamificado, algo parecido com um jogo, mas não necessariamente um jogo, não um jogo completo, né? Então, eu gosto muito de uma terminologia que é a gamificação invisível, né? Que é quando tu deixa de dar os pontos e os emblemas de uma forma física, virtual, e tu começa a usar isso com atitudes, com palavras ou com feedbacks, né? Dentro de uma equipe, por exemplo, tem 2 emblemas que são muito comuns de serem utilizados, que um deles é o oráculo, que é aquela pessoa que é a referência do time, né? Que, pode perguntar o que for para ele que tu sabe que a pessoa vai responder, né? E tem um outro emblema que a gente usa bastante, que, por exemplo, é o mão amiga. Mão amiga sempre é aquela pessoa que, de alguma forma, ela te apoiou, te ajudou dentro da tua carreira, da tua história profissional daquele momento ali. Como a estratégia é utilizar isso com autorrelatos, a pessoa quando fornece isso diz o motivo, né? Isso acaba trazendo um significado para aquele emblema, ele não sendo só um emblema por si mesmo, né? Mas no dia a dia, nas nossas empresas, nós sabemos quem é o oráculo, nós sabemos quem é o mão amiga, e a gente pode tornar isso, validar isso de uma forma verbal mesmo, dizer, olha, fulano é o oráculo. Esta pessoa aqui, ela sabe tudo sobre a empresa e valorizar isso. A pessoa vai se sentir valorizada com isso. E eu não precisei fazer nenhum game para isso, né? Eu precisei somente ter um olhar atento, olhar para dentro da minha rede, olhar para dentro da minha organização e entender realmente como é que eu posso valorizar as pessoas de uma maneira verbal, dando um rótulo verbal só e não só virtual, né? Sim, que é a ideia de recompensas, assim, né? O que é uma lógica de jogo que a gente pode aderir na nossa vida, assim? Porque o que a gente tem falado? Tem falado de gamificação enquanto metodologia, né? Como é que se utiliza disso? Tem um passo a passo, início, meio e fim, tem limites? Como é que se trabalha com gamificação? Se eu hoje quiser implementar na minha equipe algum procedimento gamificado, como é que eu começo? Legal. Maravilhosa pergunta, gostei muito. A melhor maneira de utilizar a gamificação, eu sempre gosto de partir ela de um planejamento estratégico. Legal. Né? Porque, querendo ou não, se a gente não sabe onde a gente quer chegar, né, a gente vai acabar dando volta no mesmo lugar e a gente não vai avançar tanto. Né? A partir do momento que tu conseguiu planejar isso, ou seja, se tu foi ali definir um objetivo, no livro eu trago bastante isso, né, da importância do planejamento estratégico. Então, no livro a gente pega um objetivo primário, usa a metodologia SMART nele, decompõe ele e depois parte dali para criar a gamificação. Então eu digo, a primeira coisa é ter um objetivo, dentro desse objetivo tentar dividir ele em pedaços, né? E pensar o que a pessoa faria dentro da empresa, dentro da organização, já naturalmente para fazer isso, né? Só para simplificar, né, se tu está fazendo algum tipo de aprendizagem dentro da empresa, provavelmente tu vai ter alguns encontros, esses encontros, em algum momento a pessoa vai fazer alguma atividade de validação de conhecimento, como se fosse um simulado, e provavelmente no final dessa atividade, ela vai fazer algum tipo de avaliação também para saber o quanto aquilo ali foi produtivo. Né? Se tu olhar pelo ponto de vista da gamificação, aquele simulado ali pode ser um quiz. Né? Já pode ter uma competição de um quiz ali para as pessoas fazerem aquilo. Qualquer atividade que tu for fazer, que for de avaliação, ela não deixa de ser um desafio. Né? Então, quando tu consegue perceber esses elementos de gamificação e tu consegue incorporar junto um storytelling, principalmente, aí tu traz um pouco mais de significado que as pessoas estão fazendo. Né? Uma maneira também que eu sempre penso é quando tu traz propósito junto com a atividade. Né? Por exemplo, dificilmente alguém dentro de uma empresa se sentiria motivado se algum gestor chegar e disser a nossa meta do ano que vem, o nosso objetivo do ano que vem é crescer 20%. Né? As pessoas se conectam um pouco com essa métrica matemática. Agora, se eu disser assim, olha, minha meta de crescimento é de 20%, mas para isso nós vamos ter que ser o melhor do Brasil e a gente vai ter que conquistar um mercado internacional.
Aí todo mundo vai querer ser o melhor do Brasil e todo mundo vai querer conquistar o mercado internacional. Aí eu estou alinhando os objetivos e daí, então, baseado nisso, tentar ver dentro dessa jornada, então, quais são esses elementos de gamificação que já estão contidos nisso. Daí. Entendi. E como é que a gente, assim, o que tu entende que a gamificação traz de benefício? Por exemplo, a gente olhou, eu fiz um planejamento estratégico. Agora, para executar isso aqui, acho que eu posso utilizar a estratégia de gamificação. Qual seria o benefício que eu vou ter ao fazer isso? Acho que o principal benefício que tu vai ter vai ser essa coleta de dados que tu tem e esse engajamento genuíno das pessoas nas atividades, né? Porque a partir do momento que tu vai fazer a gamificação e tu tá montando junto com o teu planejamento estratégico e tu tá pensando em jornadas, sejam elas lúdicas ou não, mas envolvendo gamificação para o teu público, tu já está tendo um olhar mais atento. E só em tu ter esse olhar mais atento e tu estruturar esse teu planejamento estratégico com objetivos de missões em conjunto, missões em rede, coisas do tipo, tu já está fazendo com que as pessoas tenham um olhar e se sintam parte daquele movimento, parte daquela atividade que está sendo feita. Legal. Né? Tu comentou antes um pouquinho também sobre a questão de tu formar melhor a rede, tu conhecer melhor teu público, né? Então, entendo que isso pode ser uma estratégia interessante para quem tem, no caso, a gente pensa muito no varejo aqui, né? Quem tem realmente uma loja, um serviço, né? Poder usar com seus clientes também, né? Como é que a gente engaja os clientes em uma jornada de gamificação? Legal. Sabe que tem os nossos clientes, independente do nosso tipo de loja no varejo, eles vão estar ligados a outras causas também. Né? Cada parte desse segmento teu público provavelmente vai ter alguma menção com a causa animal ou alguma menção com a equidade de gênero ou alguma promoção que a pessoa deseja fazer para alguma determinada causa social. Né? A partir do momento que tu consegue conectar as pessoas em uma jornada que tu traga outros elementos que não seja só aquilo que estão ligados com a empresa e principalmente que elas se sintam parte da empresa, como no caso dos clientes, né? Seria muito interessante eu fazer desafios ou campanhas durante o ano que os clientes possam escolher novos produtos. Né? E para eles escolherem novos produtos, provavelmente eu vou colocar eles dentro de alguma jornada onde eles vão pontuando e conforme a pontuação deles, eles vão poder, então, chegar, talvez, por que não, participar do conselho, eu tenho um membro do conselho, entendi. Sabe? Então, enquanto a gente está vendo pontos pelo lado da gamificação, na verdade o que a gente está vendo são indicadores de quanto aquelas pessoas elas tiveram mais interação com a nossa rede. Entendi. Sim, a ideia é sempre por trás tenha a predisposição do engajamento. Isso aí. Né? Então, assim, a gente quer com que as pessoas interajam com a marca de uma forma mais natural possível, porque o próprio, entendo eu, né, o próprio formato que essa metodologia é construída, ela ativa gatilhos que são naturais da gente, né? Por isso que o próprio jogo tem esse caráter viciante, às vezes. Né? Tipo, nossa, é tão bem elaborado que naturalmente a pessoa vai seguindo a trilha que a gente montou. E como é que a gente pode fazer para montar uma trilha atraente, de verdade, assim? Legal. Sabe que uma das primeiras coisas que a gente deve pensar quando a gente monta uma trilha, né? Primeiro a gente pensa no planejamento estratégico, pensa como é que as pessoas têm que atuar nesse planejamento estratégico, então, né, o que eu gostaria que elas fizessem. Então, se eu quero aumentar as minhas vendas, eu preciso que os meus clientes comprem mais, mas eu quero que eles comprem mais em quantidade ou em valor de vendas. Né? Isso vai mudar a estratégia que eu vou tomar. Né? Mas principalmente, então isso vai estar muito atrelado também ao que todo mundo chama hoje dos call to actions, né? Os CTAs, né? Só que o CTA que é o chamado para ação, que é o chamado para ação. A gente diz assim, compre aqui, faça isso, né? Aí. Agora, o call to action ele está baseado numa teoria comportamental de um cara chamado Fogg, né? Que ele diz que para haver o comportamento é necessário ter a habilidade, a motivação e um gatilho, um prompt. Né? Então, geralmente as pessoas se preocupam só com o gatilho, mas elas esquecem que o cliente ele tem que ter a habilidade. Né? Não adianta eu botar um clique aqui para comprar e eu ter um formulário super extenso, por exemplo. Sim, sabe? Ou eu estar pedindo alguma informação para ele que ele não sabe de cabeça, ele não tem aquela habilidade. Né? Ao mesmo tempo, ele tem que ter a motivação. Não adianta eu levar ele de uma experiência ruim para largar ele para um call to action para ele fazer uma ação que eu quero positiva. Agora, dá um NPS para ele depois que ele preencheu 5 páginas de formulário. Sim, ele vai te odiar, né? Ele já vai te dar um negativão. Né? Então, para montar as jornadas gamificadas, né? Planejamento estratégico, entender o comportamento que é que as pessoas façam e nesse meio do caminho entender como é que tu vai fazer esses prompts, esses gatilhos, que geralmente é num mapa de comunicação. Entendi. Né? E isso necessariamente está ligado a um sistema de recompensas para cada etapa? Sim, eu gosto muito de uma estratégia, a gente fala muito em gamificação na tríade PBL, que são
pontos, emblemas e quadros de classificações, né? Entretanto, tem um elemento fundamental, que ele é um emblema também, que são os níveis, né? Tu tem que imaginar sempre nessa jornada que cada nível tem que corresponder a alguma coisa que o teu cliente quer que o teu cliente, o teu colaborador faça. No caso de um cliente, por exemplo, vamos pensar numa plataforma SaaS de varejo, que hoje em dia todo mundo, né, que tem varejo está querendo colocar uma venda também na internet, no e-commerce, né? Qual é a primeira fase? A primeira fase ele tem que se tornar um usuário da minha plataforma. Então, essa é a primeira fase, o primeiro nível que ele vai ter que seguir. O segundo nível eu quero que ele vire um cliente, que ele faça uma compra. O terceiro nível, eu quero que ele vire um cliente recorrente. O quarto nível, eu quero que ele traga pessoas para a minha rede. O quinto nível, eu quero que ele crie conteúdo para mim, para me ajudar na divulgação. E assim eu vou até ele se tornar um embaixador da marca. Entendi. Mas a gente estava até falando sobre isso, que eu acho que, na verdade, é o maior interesse, né, enquanto público, assim, a gente poder usar uma estratégia, uma metodologia que, de certa forma, muda o comportamento que essa pessoa tem com a nossa marca, né? Porque, assim, a gente consegue coletar mais informações, consegue mais dados sobre essa pessoa e chegar num patamar de criar até uma personalização, que era o que a gente vinha conversando um pouquinho antes aqui, né? Sempre na conversa de bastidores, sobre essa questão do envolvimento da IA, assim. Eu queria que tu pudesse falar um pouquinho sobre isso, assim, essa visão da gamificação como vetor de mudança do comportamento, né? O direcionamento do comportamento e a questão da personalização também. Legal. No uso de inteligência artificial agora, pode ver que a maioria das empresas aderiu agora ao assistente virtual com inteligência artificial. Né? É uma estratégia fantástica, acelera muitas coisas e tal. No entanto, um segundo passo para isso, por exemplo, é tu entender esses diálogos aí e tu conseguir fazer a classificação desse diálogo em tempo real. Porque mais importante do que ele falar com uma máquina e ele ter o direcionamento correto é eu entender genuinamente daquilo que ele falou, como é que eu posso levar ele para o próximo passo. Entendi. Né? E um assistente de conversação de inteligência artificial provavelmente não vai conseguir fazer isso. Quando tu utiliza a gamificação, além de tu estar colhendo esses autorrelatos de alguma forma, esses dados de alguma forma, tu está colhendo esses pontos ligados às atividades que tu quer. Isso, para quem trabalha em ciência de dados, é uma mina de ouro. Eu não sei, tem uma expressão do Klim que é sobre os dados são o novo petróleo, né? E o termo petróleo tem a ver com extração. Realmente, tu tem que refinar os dados para que eles tenham valor. Então, por isso que ele fez essa associação ao petróleo. Depois, também pelo próprio valor, né? Sim, pelo próprio valor. Mas tu tem que minerar ele de alguma forma, né? Claro. E depois disso, né, dizem que a inteligência artificial ela trouxe isso, então, né, uma maneira de minerar isso de uma maneira mais fácil, né? Então deixou de ser petróleo e passou a ser ouro, né? Eu sempre digo, a gamificação então é o caminho pelo arco-íris até o pote de ouro, né? Porque ela é uma maneira de tu tirar essas travas, né? Porque tu pensa bem, vou te dar um exemplo muito, muito prático que eu trago também sobre consumo, né? Vamos dizer que a pessoa entrou na tua plataforma lá, e ela é o teu cliente, a tua plataforma, e tem ali alguns símbolos de emblemas, ali alguns pins de comunidade, de família. E dela, minha família é Silva, eu sou da família Silva, vou solicitar esse emblema para mim. Família Silva, emblema bonito, família Silva. Quando tu pegou e tu viu que a família, olha, você é uma pessoa interessada em família, vou mandar para ela um quiz de família para ela fazer. Já manda um quiz de família para ela. Oi, tudo bem? Como é que é a tua família? Quantas pessoas são? Não sei o que e tal. O que tu gosta, etc. E tal. Bom, ela vai te dar um monte de informação. Ali tu já vai saber. Bom, ela tem um pai, uma mãe, tem 2 filhos. Olha, campanha aí do Dia das Crianças, campanha do Natal, sabe? Tu já começou a colher mais informações. Aí, baseado nisso, tu vai ter um outro emblema lá, por exemplo, que ela vai poder solicitar, que é de autocuidado lá, e ela vai solicitar, por exemplo, pelo Outubro Rosa, né? Bom, quando ela fizer aquele autorrelato, provavelmente ela vai dizer ali, ela vai mostrar de onde é que veio aquilo. Tu vai provavelmente saber a clínica que ela fez, o exame ou o médico, né? E assim tu vai montando toda a rede. Daqui um pouquinho, tu tá com um mapa comportamental tão grande dessa pessoa que tu sabe todas as preferências dela de consumo e de atividades do dia a dia. Mas e como é que isso difere, por exemplo, assim, é uma estratégia de colher dados ou é gamificação? Onde é que se divide essas coisas, assim? Perfeito. Se é que se divide, né? Como a gamificação é o uso de elementos, né, o que vale realmente é a intenção e tu usar as características dos jogos, né? Então, dentro das características dos jogos, tem algumas, por exemplo, que tu não pode quebrar, né? Por exemplo, todo jogo tem regras. Então, tu não pode fazer uma gamificação se tu não tiver uma regra e isso der em lugar nenhum, né? Não é uma gamificação, né? Todo jogo, a participação é voluntária. Então, se tu não der uma opção para a pessoa ela participar ou não, ela for obrigada a participar, tu não está fazendo uma gamificação. Tu pode ter feito uma aprendizagem baseada em jogos, tu pode ter feito uma atividade baseada em jogos, mas não é gamificação. Entendi. O que mais são, assim, coisas que são
necessárias para dizer que a pessoa faz uma gamificação. Eu acho que esse envolvimento de tentar criar o círculo mágico a todo momento, Legal. né? Então, a gamificação tem muito mais a ver com a intencionalidade, né? Então, a partir do momento que eu te falei, tu viu o planejamento estratégico, tu viu dentro do planejamento estratégico, já notou que tem alguns elementos de gamificação ali, né? Então, eu tenho uma oportunidade ali onde eu tinha um questionário para fazer de uma avaliação de final de ano, uma avaliação de desempenho. Em vez de fazer uma avaliação ali, eu vou fazer um quiz, vou fazer alguma outra coisa, alguma atividade mais lúdica. Então, tu tem essa opção de ter essa intenção de fazer isso aqui, naquele momento, né? E principalmente esse olhar mais humano mesmo, sabe? Esse olhar de tentar engajar com o cliente, não querer que o cliente engaje contigo, né? O engajamento, geralmente as pessoas pensam assim, olha, eu fiz aqui uma baita uma promoção aqui fantástica, sabe? Gastei um monte de dinheiro em propaganda, trouxe não sei quem para cantar, fiz um monte de coisa e não veio ninguém, né? Mas, será que é isso que o teu público quer? Né? Talvez o teu público queira uma bala de goma e tu poderia ter oferecido uma bala de goma e teria ficado muito mais feliz. Sim. E tu tem exemplos legais, assim, para trazer pra gente de coisas que tu já viu sendo feitas ou resultados colhidos ou exemplos de empresas que usaram muito bem uma lógica de gamificação? Tenho. Eu vou te trazer uma que usei há pouco tempo atrás de uma empresa e o objetivo da empresa é fazer recrutamento de profissionais tech, né? E eles começaram a utilizar a gamificação ali para que as empresas que estão recebendo os candidatos dessem feedback, né? Como as empresas davam pouco feedback, essa empresa começou a ter um número menor de cadastros de novos usuários, porque começou a se espalhar isso, né? Então, nós pensamos, de que forma a gente pode fazer isso, né? Então vamos colocar as pessoas dentro de uma trilha ali, os gestores ali dessa empresa, para fazer uma trilha gamificada ali, como se fosse um onboarding, para eles aprenderem ali como é que são as etapas, o feedback, o mínimo de feedback possível, né? E no final das contas, isso acabou se convertendo, a sugestão foi se converter em um selo, e o selo é um emblema, né? Um selo dentro de cada recrutador ali que dizia feedback 100% garantido. Porque daí quem estava de fora, quem entrava no site, conseguia ver quem eram as empresas que davam feedback ou não, né? Então, por causa de um selo só de feedback, que é um emblema, né? As pessoas começaram a mandar muito mais currículos para aquelas empresas, o que gerou uma disputa, uma competição entre elas de quem dava mais feedback. E isso foi incentivado dentro da plataforma. Então, veja bem, não se mudou o sistema, não se teve que contratar ninguém, não se teve nada. Foi só um selo que foi para ali dentro de uma estratégia de gamificação. Que legal. E tem algum outro exemplo assim que diga respeito a, por exemplo, aplicar isso com o cliente? Né? Porque nesse caso, assim, é uma plataforma de pessoas que estão se inscrevendo. Mas, assim, o cliente que já é meu cliente, como é que eu posso inserir ele numa lógica de gamificação? Tá. Dentro dessa lógica que eu te falei sobre da jornada do cliente ali, desde que ele entra como usuário, por exemplo, imagina quando ele entrou como usuário, né? Tu deu para ele já um desafio. Desafio, se cadastre no site e faça o seu primeiro acesso e atinja o nível 1. Daí tu já tem que liberar esse nível 1, tu vai deixar ele associado já a duas coisas, provavelmente. Algum tipo de acesso ou desbloqueio e algum tipo de prêmio, de recompensa que nem tu tinhas falado, né? Então, por exemplo, eu vou desbloquear para ele, vou dar acesso para ele a um e-book de como ele vai tirar o melhor proveito da plataforma. Ele tá ganhando um desbloqueio a uma informação privilegiada, o que para ele é bem interessante e para mim é ótimo, porque ele vai conhecer mais a minha plataforma e vai usar mais. Claro. Né? E daí, a recompensa que eu vou dar para ele é 10% de desconto nos próximos 30 dias, por exemplo. Né? Mas como ele vem de uma trajetória, né, eu digo, isoladamente essas coisas têm um peso. Quando ele vem numa trilha, isso tem um impacto para ele muito mais significativo. E assim tu vai renovando isso a cada etapa. A cada etapa desbloqueando alguma coisa, dando uma recompensa que vai cada vez trazendo ele para mais perto de ti, mais perto da tua base, melhorando o relacionamento dele, até que ele vai começar a fazer postagens para ti, criar conteúdo e ele vai ser o embaixador da marca. Legal. E tu acha que é necessário que haja uma plataforma para isso? Ou, por exemplo, a gente consegue fazer isso num exemplo de espaço físico, assim, o varejo físico, né, que tem uma jornada do cliente, ele olha por fora, olha a vitrine, entra na loja, dá uma olhada nos produtos, daqui a pouco faz uma outra pergunta para atendente, daí se interessar, faz o pagamento. Tem alguma forma de a gente inserir isso, se não for numa plataforma digital? Sim, eu gosto muito dessa gamificação desplugada também. É uma coisa que a gente não conversou, mas eu gosto bastante também. Que legal esse termo desplugado, muito bom. Eu acho muito legal. Todos os emblemas, tudo que tu vê que são
digital nas plataformas, eles têm muito mais significado quando eles são físicos, né? Eu estou montando os kitzinhos agora do jogo do negócio justamente para isso, com os emblemas físicos já para fazer isso em atividades, né? Mas se tu parar para pensar, né, aquela estrelinha no caderno que a gente ganhava quando era pequeno, aquilo ali nada mais era do que uma gamificação, sabe? Então, o comércio já utiliza há muito tempo aquele cartãozinho de fidelidade, por exemplo, né? Só que esse cartãozinho de fidelidade, ele geralmente ele tá ligado a uma transação, sabe? E daí isso enfraquece um pouco a gamificação. Entendi. Sabe? Porque quando as pessoas veem que é uma transação, elas ficam pensando assim, tá, então é só dinheiro, a troca delas vão pro cálculo se vale a pena. Entendi. Sabe? No momento que as pessoas que estão participando de uma gamificação, elas entendem que é transação, elas deixam de participar com aquele engajamento genuíno. Porque antes disso, enquanto é empolgação, elas não estão interessadas se está perdendo, se elas estão gastando R$20 num acesso para alguma determinada coisa e que aquilo não vai ter uma recompensa monetária para elas. Claro, total. Sabe? Agora, se elas fizerem uma compra, isso levar elas a uma experiência, nossa, aí sim, aí tu tá fazendo uma coisa fantástica para elas. Legal. No caso, essas promoções que se vê em shopping, assim, se tu comprar R$200 em compras, concorre a isso, é uma estratégia como essa que tu tá comentando, assim. Isso aí. Eu vou te contar uma coisa. Tem um cliente que fez uma campanha agora, Black Friday, e ele me ligou e disse, Márcio, olha, eu fiz um gasto significativo já em campanha publicitária e eu não consegui fazer atingir o nível de novos leads que eu gostaria, né? Deixa eu entender um pouquinho como é que é a tua rede aí. Daí ele me explicou a rede dele, eu disse, cara, nesse teu ponto aí eu entendo que é um apelo mais emocional, é de comunidade, é como se fosse fazer uma campanha aqui pro teu hub, né? Tu fazer uma campanha pro teu hub aqui é muito mais interessante que as pessoas entendam como é que elas podem participar do futuro do hub do que tu dar uma promoção em dinheiro pro hub. Claro, total. Sabe? Sim, as pessoas estão interessadas em se relacionar com a marca de uma forma diferente. Isso. Né? E é difícil, às vezes, pra gente também, como marca, né, identificar o jeito que as pessoas querem interagir com a gente, né? E daí essa questão que tu comentou, assim, de planejamento estratégico para começar, né, que é da onde se desdobra, assim. Tem a questão de um planejamento que vem dos projetos que a gente precisa tocar, mas é muito importante também o conhecimento que a gente tem na nossa própria rede, né? E daí a minha pergunta é, assim, a gente precisa ter isso bem claro e bem resolvido para poder começar um processo de gamificação, ou ele mesmo pode nos ajudar a ter essas informações? Eu acho que os dois pontos são bem-vindos. Se tu tiver, muito melhor. Se não tiver, já usa para te ajudar, para montar isso, entende? Entendi. Sabe? A gamificação ela pode ser o vetor do planejamento estratégico também. Sabe? Legal. E tu acha que tudo que sai de um planejamento pode ser gamificado? Acho que tudo, de uma forma direta ou indireta, tudo, né? Porque se tu parar para pensar, no momento que tu coloca o teu planejamento estratégico dentro de uma estrutura faseada, onde as pessoas sabem os objetivos e quais são as recompensas, né? E como elas vão se relacionar com isso, poxa, só isso já é fantástico, já, né? Sim. Só isso já dá uma visibilidade já pro projeto em si, já que as pessoas vão estar num outro nível já, né? Sim. Tá bom, a gente estava falando então dessa parte do comportamento, assim, né? A questão de como é que essa metodologia pode nos apoiar a direcionar comportamentos ou não, mas tem um caráter também bem forte da questão da autorregulação do aprendizado em si, né? Se tu puder comentar um pouquinho mais sobre essa parte do aprendizado. Legal. Sabe que a autorregulação da aprendizagem ela tem a ver com o quanto nós conseguimos estabelecer metas para que a gente consiga se planejar, né, e entender como esse nosso planejamento vai se dar no futuro, como é que a gente consegue executar e monitorar essa nossa execução e como é que a gente consegue avaliar isso depois, né? Se nós fôssemos muito bem autorregulados, nós faríamos isso constantemente. Tem um modelo que se chama PLEA, que ele é justamente baseado nisso, onde ele diz que dentro de cada etapa dessa, seja ela de planejamento, de execução com monitoramento ou de avaliação, nós estamos constantemente fazendo isso. Então, enquanto eu estou planejando, eu estou executando meu planejamento e eu estou avaliando se meu planejamento está certo. Sim. E assim eu vou fazendo isso em cada etapa. É o clássico trocar a roda com a carruagem andando, né? Isso aí, sempre assim. Né? Então, legal. A partir do momento que a gente entende que nós somos assim, é muito mais interessante que a gente traga também isso para um planejamento estratégico, né? Eu tenho um canvas de gamificação, inclusive, que eu faço isso, para montar
esse plano aí, que é para entender como é que tu monta essas estratégias de autorregulação e de aprendizagem. Porque a partir do momento que eu consigo me autorregular, ou seja, que eu consigo entender como é que eu estou neste momento, diante de uma jornada, daquilo que eu preciso, daquilo que eu quero aprender, e consigo tomar estratégias e metas, né, e traçar metas para que eu consiga atingir esses objetivos, poxa, eu já estou muito mais na frente. Sim. Né? Eu estou conseguindo executar, planejar o que deu, planejar, executar e avaliar o que deu errado e tomar novas decisões. Total. Né? E o que tem nesse Canva? Agora eu fiquei super curiosa. Que tipo de pergunta ou provocação se cria para surgir um resultado como esse? Legal. Sabe que quando o Barry Zimmerman ele criou o conceito de autorregulação da aprendizagem em cima do Bandura, ele estabeleceu um conjunto de estratégias, são 17 estratégias, se não me engano, agora de cabeça, 17 estratégias de autorregulação da aprendizagem. Legal. De como as pessoas faziam. Então, as pessoas fazem como tomar nota, elas pedem ajuda a alguém que tenha já desenvolvido aquele comportamento, elas se automonitoram, elas colocam lembretes, e daí essas mesmas estratégias aí, um pesquisador chamado Pedro Rosário, ele separou elas dentro de cada uma dessas fases. Então, quais são as estratégias que são planejamento, quais são execução e quais são que são avaliação. Então, o que eu fiz? Eu trouxe elas para dentro de um canvas, junto com algumas que ele tinha deixado, que naquela época não eram muito legais de serem avaliadas, hoje em dia com a IA dá, que são informações que não têm significado respostas que não têm significado com a pergunta. Para aquilo que ele estava estudando, não tinha intenção. Para mim, na gamificação tem, porque a pessoa, né, é que nem quando eu digo, eu quero dar um emblema para ela de oráculo, né? Eu vou dar um emblema para ela de oráculo e digo, adorei meu videogame novo. Eu posso não saber, eu posso ter tentado burlar as regras, mas agora tu já sabe que eu tenho um videogame, sabe? E daí dentro da autorregulação ali é a mesma coisa. Quanto mais eu sei dessas capacidades, quanto mais eu sei das pessoas, mais eu consigo avançar também. Sim, total. E daí agora que tu tocou nesse tema da IA, acho que é super legal de trazer, né? Porque é difícil hoje desassociar qualquer tema que tenha a ver com tecnologia da IA, né? E a gente estava até comentando sobre como ela atua dentro dessas estratégias de gamificação, talvez para gerar um pouco mais de personalização, enfim, mas como é que está sendo essa integração, ao teu ver? Legal. Eu acho fantástico, a IA veio para revolucionar mesmo, né? Ela traz uma capacidade de escala, principalmente em dados que não estavam qualificados, não estavam estruturados, que a gente não teria antes, né? Por exemplo, dentro da parte dessa troca de emblemas, e daí eu estou usando esse mesmo conceito agora para também trabalhar em cima dessas análises de inteligência artificial, de bate-papos com assistentes de inteligência artificial. Por exemplo, se tu pegar esse autorrelato e só em cima dele tu passar ali um algoritmo de machine learning para dizer qual é o sentimento daquela conversa, positivo, negativo ou neutro. Olha, já tem uma informação bem legal. Aí eu pego aquele mesmo texto e eu peço para ele extrair as 3 principais palavras-chave daquilo ali. Poxa, já tenho elementos para uma nuvem de palavras, vai fazer uma conexão de grafo muito legal, né? E daí depois eu mando classificar esses textos aqui numa classificação tipo FRM, que é aquela classificação de clientes, vai do cliente que está indo para o churn ao cliente campeão ali que está, né? Olha a informação que eu tenho, que sem IA, sem machine learning, sem IA, eu teria muita dificuldade de extrair de um autorrelato, de uma informação totalmente desestruturada, né? Por isso que eu te falei. Então, inclusive, até quando uma pessoa dentro de uma estratégia, de um próprio chat ali, se a gente não estiver monitorando ele, ela estiver falando com um assistente virtual sem controle nenhum, ela vai falar, xingar e tudo certo, e ninguém sabe nada disso, e no final ela vai escolher a resposta do fluxo correto. Né? Agora, se a gente pegar esses autorrelatos aí, a gente clusterizar eles com inteligência artificial e machine learning e trouxer conhecimento da nossa base, nossa, a gente tem um pote de ouro aí que ninguém estava olhando. É verdade, é uma baita oportunidade mesmo, assim. Né? E a gamificação tem esse papel de... Porque se eu disser assim, Letícia, me diz agora o que tu acha da empresa. Tu não vai dizer, me diz agora por que fulano é teu amiga. Vai ficar meio assim para me dizer, porque por causa da nossa relação, porque eu sou uma pessoa. Agora, se tu estivesse dando um emblema de amiga para ela, dando um emblema, oferecendo para a empresa sobre o que tu acha da empresa, provavelmente tu diria com outras palavras que tu não teria esse constrangimento de dizer na frente de uma pessoa. Entendi. Tipo, é uma forma de tradução da linguagem também, que depois tu tem uma IA interpretando, isso aí, né? Justamente. Isso é uma coisa bem legal. A gente até estava falando sobre agora esses prêmios, assim, né? Como o GPTW, enfim, que a gente aqui no Sindiloss foi mais uma vez certificado, né? Legal. E como é legal que a IA, ela vai sendo incorporada para apoiar essas metodologias, né? Então, assim, tu tem uma forma de ler os textos ali, que é ler
diretamente o que as pessoas escreveram, mas uma coisa que a IA faz, e que talvez a gente, com uma equipe de uma pessoa ou duas, teria uma imensidão de tempo para fazer, é interpretar, né? Se, bom, esse tipo de resposta revela que a pessoa escreveu quando estava se sentindo confortável, ou ela estava sentindo sob pressão, ou ela foi breve porque ela entendeu que era obrigação dela responder, ela quis agradar. Então, a IA tem condição de fazer esse tipo de interpretação e nos fornecer um coeficiente, né? Que é quantificar um pouquinho esses dados que são completamente subjetivos, assim, né? Então, eu entendo que nessa visão, assim, da teoria dos games, ela com certeza contribui bastante, assim, né? E eu tava me perguntando aqui, Márcio, porque, assim, tem alguns temas que pra mim são especialmente desafiadores, assim, de perguntar. E eu sempre fico na minha cabeça, assim, que perguntas eu tenho que fazer pra que o Márcio fale as coisas que ele mais acha legal sobre esse tema, assim. E daí eu acho que a minha pergunta é exatamente, quais são as partes que mais te encantam sobre esse tema? O que realmente te faz continuar vendo isso como uma solução estratégica para negócios? Ah, legal. Ótima pergunta. Obrigado. Obrigado. Vai ser um prazer responder. Tu sabe que uma das coisas que eu sempre me queixei muito e sempre achei um pouco complicado é as pessoas olharem para a gamificação com pouco conhecimento e pensar nisso só na parte do game, na parte da diversão, e deixar de entender a quantidade de dados, né? Porque eu sempre falei, como eu falei, sou um apaixonado por dados, né? Por IA, por data science. Então, a quantidade de dados e informações valiosas que estavam ali que ninguém estava olhando. Então, agora, quando as pessoas passaram a dar valor para isso, eu comecei a mostrar também para as pessoas o valor que isso pode se tornar de forma monetária, né? Porque as pessoas, para elas fazerem as atividades, elas não querem ganhar pontos, elas querem fazer alguma coisa com os pontos. Seja para ganhar autoridade, seja para trocar por um cashback, um desbloqueio, um acesso, uma sala VIP, né? Elas querem alguma coisa, né? Então, no momento que tu consegue entender que com a gamificação tu consegue, além de extrair os dados, moldar esses comportamentos, e estes pontos todos, que daí todo mundo fica pensando, tá, mas depois eu vou trocar, daí eu vou gastar dinheiro ainda trocando esses pontos. De alguma forma, todos nós, quando temos uma gestão de equipe, gestão de alguma BU, a gente tem um orçamento. E aquele orçamento ele já tem uma verba ali alocada para aquilo ali, né? Só que às vezes a gente quer ser mais entendedor da nossa rede do que a gente é, sabe? E daí a gente quer, um grande prêmio para eles vai ser tal coisa. E a gente gasta um dinheiro, um tempo, corre, né? E no final não é aquilo. E no momento que tu dá autonomia, e a gamificação tem muito a ver com autonomia para as pessoas, elas poderem utilizarem esses pontos, esses emblemas para trocarem e ter acesso pelo que elas querem, nossa, isso muda o comportamento delas. E daí, isso que tu pensou que era custo, que tu podia trocar por qualquer coisa, que ia sair de uma outra verba e tu não ia ter esse custo, eu trago alguns elementos mais interessantes ainda. Tu pode terminar tudo isso num mercado, como se fosse um mercado assim de lojas, onde todo mundo que participa do mercado assim de lojas vai poder trocar por itens lá dentro. E esses teus itens de lá, tu não vai nem gastar, porque tu vai trazer eles como cota de patrocínio. Sim, entendi. Legal. E ainda, se tu quiser, tu vai lá e faz que nem os times de futebol e vende o nome do estádio. Agora o mercado vai se chamar Mercado X. Sim. Então, tu olha que fantástico. Tu foi lá, um monte de pessoas que estavam insatisfeitas e daí, para mim, como tu falaste na pergunta que eu gostaria de falar, tipo, tu esqueceu a parte da persuasão e trocou a persuasão pelo interesse. Legal. Sabe? A persuasão está muito ligada a coisas negativas para mim. Sim, tu convencer uma pessoa, né? Como se a venda fosse um convencimento. Na verdade, a venda não é nada disso. A venda é tu poder oferecer pra uma pessoa uma coisa que ela precisa, né? Eu mostrar para ela, traduzir para ela que é isso que ela precisa ou isso que ela quer, assim. Isso aí. Legal. Né? E tem algum tema, assim, de gamificação que a gente ainda não tratou, mas que tu acha que a gente não pode terminar esse episódio sem falar? Eu tenho tratado muito de um tema chamado metagamificação. Legal. Né? Que é o pensar da gamificação, sabe? Eu acho que está faltando isso, sabe? Eu acho que as pessoas, empresas, de um modo geral, elas querem utilizar. Tem muitos casos de sucesso, né? Uma das coisas que o livro que eu escrevi faz, que eu escrevi junto com o Fábio, com a Márcia e com o Arthur, faz, e que eu acho que é diferente dos que tem aí, né? Geralmente nos livros as pessoas elas dão um grande case de sucesso e fazem o caminho retroativo. Aí é muito fácil. Sim, deu certo, né? Então, vamos fazer o caminho de volta, né? E não mostra como é que é a construção do caminho, né? E nós tentamos trazer no livro a todo momento essa construção do caminho, né? E trazer esse pensar da gamificação, dela ser uma coisa pensada, intencional, né? Dar mais preferência para ela
ela seria invisível e menos pro show. Legal. Né? O show tem que ser quando agora eu vou recorrer ao show, agora eu quero um momento épico, agora eu quero causar, sabe? Agora eu quero gerar mídia, eu quero fazer propaganda, mas primeiro deixa eu conhecer meu público, deixa eu me interessar pelas pessoas, né? Sim, vai envolvendo as pessoas numa jornada que elas naturalmente vão entrando, né? E daqui a pouco estão nesse Golden Circle aí, né? Isso aí. Que é o círculo mágico, na verdade, né? Isso aí. Tá, eu gostei bastante, assim, acho que teve bastante coisas interessantes que tu trouxe, acho que pra quem, pelo menos deixou um gostinho aí, né, pra quem quer começar daqui a pouco a aplicar no seu negócio, acho que tem muitas oportunidades que tu traz de se utilizar de uma metodologia como essa, assim, que pelo menos serviu de curiosidade pra lerem esse livro, né? Isso aí. E o livro, ele vai falar o que pra gente, assim? A gente vai entender um pouco mais sobre como construir um processo de gamificação pra nossa empresa? O livro traz essa proposta do zero. Legal. Sabe? O primeiro capítulo dele é um capítulo voltado para a área comportamental das teorias que movimentam realmente as ações humanas. Então, vai desde a pirâmide de Maslow, né? Porque não adianta a gente para a pessoa que está na parte ainda, né, de querer comer e vencer o dia a dia, não adianta eu oferecer autorrealização para ela que não vai dar certo, por mais antigo que seja, é um contexto ainda relevante, né? E vai transpondo toda essa parte educacional e dessa parte de comportamento, onde cada pessoa pode se identificar com uma teoria e tentar aplicar aquela teoria de comportamento para o seu negócio, né? Isso já vai trazer já uma parte fantástica. E depois ele vem com conceitos da gamificação, depois como integrar com o planejamento estratégico, como ajustar a parte de comunicação, feedback, storytelling dentro das empresas, né? Depois como montar o sistema completo. Então a gente traz exemplos de SaaS, de atendimento, de recursos humanos, do próprio planejamento estratégico. Então é bem completo, é um livro bem mão na massa. A ideia é que as pessoas vão lendo e vão fazendo, vão lendo e vão fazendo. Ai, que legal. É bem legal. Olha, eu espero que a gente lançando isso aqui daqui a um tempo tenha gente que leu e venha nos dizer, olha, eu fiz e deu certo. Né? A gente espera que venha esse tipo de contato aí por aí. Legal. E eu acho que da nossa parte eu vou deixando por aqui a nossa conversa. Márcio, tem alguma outra coisa que tu não pode terminar esse episódio sem mencionar? Não. Eu sou um apaixonado pela gamificação, apaixonado por negócios, né? Sempre vivi no meio de startups, criando startups, né? Transformando startups. Então, estou bem aberto também para quem quiser falar sobre esses projetos de gamificação, quem quiser entender um pouco mais sobre o assunto, né? Quem estiver trabalhando com isso já e quiser saber uma opinião de fora, se está no caminho certo também, né? Às vezes uma mão amiga ali, um direito e esquerda já faz a grande diferença para quem está na trajetória ali também. Estou super à vontade aqui também para o teu público aí. Né? Ai, coisa boa. Obrigada aí pela disposição e mais uma vez obrigada por ter aceitado o convite aqui. Foi um prazerzão a gente poder ter essa conversa. Acho que pelo menos abre aí algumas portas pra gente ir pensando alternativas. E você de casa já viu então, né? Tem a possibilidade de chamar o Márcio diretamente. A gente colocou aqui embaixo a rede social dele. Quiser fazer um contato aí com um autor recém-formado aí, tá disponível aí a partir desse episódio. Você pode conectar. A gente vai ficando por aqui. E vocês fiquem ligados, porque a gente não vai ter os episódios de Pode Conectar nas próximas 2 semanas, mas a gente volta com tudo a partir de janeiro aí, com um episódio toda quarta-feira às 8 horas da noite, aqui pra você no Pode Conectar. Até mais!